Olá, sejam bem-vindos à nossa aula sobre como se desvencilhar da correção do Enem para conseguir corrigir redação de outros vestibulares. Eu sou a professora Débora Menezes, é um prazer estar com vocês aqui hoje. Estou oferecendo essa aula gratuita para todos os professores que estão inscritos na nossa comunidade do CFC Red e que têm interesse, quem sabe futuramente, em entrar no nosso curso de formação para corretores de redação. Então, na aula de hoje, a ideia não é fazer um marketing da enganação com vocês sobre, nossa, a partir de hoje você já está apto a corrigir redação sobre qualquer vestibular. A ideia não é essa, tá? Mas é trazer as ferramentas iniciais, é mostrar para vocês os grandes diferenciais, né, entre a redação do Enem e as redações de outros vestibulares. E também auxiliá-los, né, nesse processo de formação, porque é um processo, né? A gente não aprende tudo em uma aula só. Mas eu tenho certeza, e esse é o maior objetivo da aula de hoje, que vocês vão sair daqui com certeza sabendo muito mais sobre as redações de outros vestibulares e principalmente as diferenças dessas redações e do Enem, do que quando vocês chegaram. E é essa a nossa ideia de hoje. Espero que vocês aproveitem muito a aula. Sem muita enrolação, porque assim, tem bastante coisa pra gente falar hoje, tá? Então, eu já vou começar falando aqui sobre um ponto muito importante, que é, deixa eu só ir lá na nossa apresentação, que é a minha apresentação. É importante por quê? Porque muitos de vocês não me conhecem, né? Ou chegaram aqui recentemente, né, pelo meu Instagram, por conta do tráfego pago. Então, assim, é importante vocês conhecerem quem é a Débora, né? Isso vai ser muito breve, não é a ideia ficar falando de mim aqui durante a aula, mas acho que é importante a gente ter esse primeiro contato, tá? Eu sou formada em letras pela Universidade de São Paulo, eu já tenho 13 anos de experiência na área. E assim, nesses 13 anos, tive contato com muitos profissionais excelentes, corretores de bancas de outros vestibulares e que me ajudaram na minha formação, me passaram muito do conhecimento que eles tinham. E é por isso que hoje eu me sinto tão segura para oferecer um curso de formação para professores de redação, né? Muita gente deve pensar, quem é essa, né, na fila do pão achando que pode ensinar para professores de redação, né, com essa carinha tão novinha. Só que não. Mas a ideia é que para eu fazer isso é porque eu realmente acredito que eu posso acrescentar, que eu posso ajudar. E a ideia não é eu me mostrar superior a nenhum de vocês, pelo contrário, eu respeito muito todos os professores que estão aqui assistindo essa aula, né? Mas a minha ideia é sempre de somar, né? É eu compartilhar o conhecimento que eu tenho e contribuir de alguma forma com a formação de vocês. Eu sou de São Paulo, mas hoje em dia eu moro em Minas Gerais. E eu morava em São Paulo enquanto eu trabalhava lá. Eu trabalhei em um colégio muito grande de São Paulo, que eu trabalhei com profissionais excelentes. E só que eu precisei casar. E nessa de eu ter que casar, eu vim morar em Minas Gerais, né? E aí, por conta disso, eu me vi assim num beco sem saída, né? Porque por conta do meu casamento, meu marido é transferido constantemente de trabalho. Olha, eu contando aqui da minha vida pessoal, mas eu acho que vai fazer sentido agora vocês entenderem o porquê, tá? Então eu não consigo ficar muito tempo em um emprego. E foi aí que eu decidi começar a oferecer serviços de correção de redação, aula particular online, porque eu posso trabalhar de onde eu estiver. E foi aí que veio a Correção Red. Eu fundei a Correção Red em 2021. Ela é novinha ainda, né? Mas já ajudou muitos alunos, inicialmente com a ideia de apenas atender os alunos voltados para o Enem, depois começou a chegar alunos de outros vestibulares, e aí, como eu já tinha experiência, decidi atender. E sempre pensando lá no fundo que eu poderia oferecer mais. E aí veio o curso de formação para corretores de redação. Mas é importante dizer que eu não queria ser professora. E hoje, provavelmente, quem está aqui, né? Não sei exatamente quem são vocês, né? Todas as pessoas que estão aqui assistindo. Algumas, provavelmente também no começo não queriam ser professoras, mas a gente, não sei se vocês percebem, né? Que a gente vai meio que sendo empurrado ali pelo destino, né? Eu queria ser revisora, eu queria trabalhar em editora. Então, quando eu entrei na faculdade, eu não entrei para ser professora de redação. Nem para ser professora de português, não queria ser professora. Ponto, né? Mas logo no primeiro ano, um rapaz na Ponte Cidade Universitária, quem é da USP sabe que lá tem uma ponte, né, chamada Ponte Cidade Universitária, que atravessa o rio. E aí, lá, durante a minha caminhada indo para a universidade, um rapaz me parou e me ofereceu um serviço, só que voluntário, né? Ele perguntou se eu queria dar aulas voluntárias
para um cursinho popular, para ajudar jovens da comunidade, né? Quando eu perguntei onde era, ele falou que era na comunidade que tinha perto da minha casa. Eu morava na periferia da Zona Sul de São Paulo. E, poxa, o cara me encontrou lá na cidade universitária, né? Então ali eu falei, nossa, não pode ser coincidência, eu acredito muito nisso. E eu decidi, né? Ele me falou, vai lá no sábado, as aulas são de sábado. Eu falei, nossa, eu tenho que acordar cedo no sábado para dar aula, né? Fiquei pensando, mas eu fui, gente, eu simplesmente fui, não me perguntem o porquê, eu não tinha vontade de ser professora. Mas eu acho que eu fui porque eu sempre tive isso de ajudar as pessoas. Então eu fui com esse intuito, né? Se eu posso ajudar, eu vou ajudar. E eles estavam precisando de professores de literatura, também de professora para dar um apoio em redação. E foi o que eu fiz. Eu trabalhei fiz trabalho voluntário durante 3 anos e meio, mais ou menos. Quase, não, 4 anos, durante 4 anos. E me abriu muitas portas esse trabalho, né? Eu ganhei experiência, eu ajudei muitos alunos e eu vi uma realidade também dos alunos da periferia, né? E aí, depois disso, que eu consegui também, com essa experiência no cursinho popular, que eu consegui entrar nesse grande colégio de São Paulo, né? E lá eu trabalhei por muitos anos e aprendi muito, como eu falei, né? E no começo eu tinha medo. Ah, isso é bem interessante, né? Lá no cursinho popular eu pegava poucas redações, eram poucos alunos. E aí agora a gente começa a entrar na nossa conversa aqui de correção de redação, tá? Eu não tinha tanto contato assim com tantos textos e tanta responsabilidade. Era um cursinho popular, era só eu e aqueles poucos alunos na sala, sabe? Eu mexia muito pouco no texto deles. Mas depois que eu fui pro colégio, que lá era algo imenso, eu corrigia mais de 50 redações por semana, eu fiquei assim, meu Deus, o que que eu faço? Porque eu tinha medo de encostar nos textos dos alunos. Eu tinha muito medo de corrigir redação, eu tinha medo de mexer, eu não queria, eu só queria escrever fora do texto. Isso eu conto até numa das aulas do CFC Red também. Eu não queria encostar no texto do aluno porque eu tinha uma certa insegurança com a minha correção. Olha isso, né? Então, eu, por me sentir insegura, eu não me achava capaz de intervir naquele texto, né? Mas, na verdade, conforme, né, eu fui recebendo orientações da minha coordenadora, eu fui entendendo qual era o meu papel como corretora de redação, as coisas mudaram. E aí eu entendi que eu precisava sim intervir naquele texto, né? E que tinha uma função aquela intervenção, né? E foi assim que eu comecei a pegar gosto pela correção de redação. E olha onde estamos hoje. Hoje eu ensino professores a corrigirem redação. Que mundo pequeno, né? Bom, dito isso, espero ter me apresentado um pouquinho aqui para vocês. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre essa insegurança, né? Foi daí que puxei o gancho para a nossa aula. A insegurança na correção, gente, ela é causada por dois fatores, né? Por que que eu comecei com esse ponto? Porque eu sei que os professores têm muita insegurança quando eles não conhecem tanto o vestibular ou não têm um treinamento específico sobre esse vestibular, não tem uma formação. Enfim, a gente se sente mais inseguro, né? A gente fala, não tô confiante. Toda vez que eu chamo alguns professores da plataforma para corrigir redações de outros vestibulares, eles falam, eu não me sinto seguro para fazer esse tipo de correção, né? E essa insegurança, ela acontece por causa de dois fatores. A falta de conhecimento sobre as exigências dos outros vestibulares. E 2, a falsa ideia, e esse é o nosso ponto principal, né, do encontro de hoje, a falsa ideia de que todos possuem tantos detalhes na avaliação quanto o Enem. E aí, esse é o primeiro ponto que a gente vai quebrar aqui de, digamos, crença, não sei se posso dizer assim, que os professores têm, né, de que por eu conhecer a redação do Enem, e eu acredito que todos que estão aqui conhecem um pouco da redação do Enem, pelo menos, que é, né, um exame aberto, que tem ali a sua formação. Se você é formado em letras, você consegue participar da capacitação online, pelo menos, né, mesmo que você não passe para presencial, enfim. Mas da online todo mundo tem acesso, né, todo mundo consegue. E aí, então, eu acredito que todos vocês têm uma noção do que é o Enem. E aí a gente é formado por esse sistema de correção do Enem. E para mim isso é um problema. Apesar de ajudar muito a gente ter noção do que é corrigir redação, de critérios avaliativos básicos e tudo mais, ótimo. Mas pelo outro lado, ele não ajuda tanto assim, porque o Enem ele é um vestibular muito específico e a gente tende a, se a gente começa a corrigir redação somente pelo Enem, aprende o Enem e só fica corrigindo o Enem, a gente tende a achar que correção de redação é aquilo ali, ou que todos os outros vestibulares vão ser tão complexos quanto o Enem, e a gente meio que bloqueia o nosso aprendizado sobre outros vestibulares,
né, a nossa possibilidade de ajudar outros alunos, porque não é tão complexo quanto o Enem. Para mim, o Enem é um dos mais complexos para se corrigir, acreditem se quiser, né? Então, assim, para começar, é preciso virar a chave das diferenças, ou seja, saber o que é cobrado exclusivamente no Enem e o que é cobrado em qualquer vestibular, porque eu separo muito dessa forma, tá? Grosso modo, sem pensar em pequenas especificidades de cada exame, a gente tem que pensar que existe o Enem, e a gente vai até para um outro ponto da apresentação já, que existe o Enem e que existem outros vestibulares. Ah, só uma pausa aqui na nossa conversa, rapidinho. Eu não sei quanto tempo vai levar essa aula. Ela é uma aula um pouco longa, tá? Então eu peço desculpas. Vocês já devem estar vendo aí o tempo que demorou, né? Depois da gravação, mas eu não. Então eu não sei quanto tempo vai levar. Eu peço desculpas se eu me estender demais, mas como vai ficar gravada, vocês podem ver em partes, se vocês quiserem, tá bom? E nessa aula vai ser muito mais teoria. A prática, talvez vocês sintam falta de analisar textos, ver na prática toda essa teoria, vai ser a próxima aula que eu vou liberar no dia 20 de novembro, tá bom? Bom, vamos lá. Dito isso, voltando aqui, a gente pode separar o Enem tanto na parte, os vestibulares, tanto na questão de estrutura, de cobranças, né? Quanto na questão de gênero. A gente vai ver cada detalhe já já, tá? Mas a gente pode separar eles dentro desses 3 grupos. Os que pedem texto dissertativo argumentativo padrão, que é a maioria. Os que pedem diversos gêneros textuais, que são alguns vestibulares do nosso país, e o Enem. Por que eu coloquei? Mas parece, como assim, né? O Enem, ele não pede texto dissertativo argumentativo? Ele pede texto dissertativo argumentativo. Só que, gente, o Enem, ele tem tantas exigências, tantas especificidades, é tanto critério, é tanta coisa que eles colocam naquela avaliação deles, que a gente pode falar que eles são quase um método à parte de avaliação. Por isso que eu coloco ele separado, para vocês entenderem que existe aquilo que vocês conhecem, que é o Enem, os outros vestibulares, que está num grande grupo ali, que pede texto dissertativo argumentativo, e um terceiro grupo, que é os outros vestibulares que não pedem texto dissertativo argumentativo normalmente, isso não quer dizer que eles não possam pedir, mas que preferem pedir outros gêneros, tá? E eu coloquei aqui um quarto tipo que me surpreendeu esse ano, que, olha só, como a gente sempre pode aprender alguma coisa, né? Eu também aprendo. Então, olha lá. Há um quarto tipo que pede texto dissertativo expositivo. O que, para mim, isso fez um nó na minha cabeça, eu não sei se para vocês também fez. Os professores que trabalham comigo, que estão assistindo essa aula, eu sei que tem alguns aqui, pelo menos, sabem o meu dilema, porque eu fui lá no grupo e perguntei, pessoal, alguém conhece texto dissertativo expositivo, né? Como que cobra isso e tal? E eu fui atrás, porque tudo que eu vejo que é novo no mundo da redação, eu vou atrás, né? E eu descobri que é da UNB, e eu descobri isso porque uma aluna minha me entregou um texto em que metade dele ela só pegava coisas da coletânea e meio que reproduzia no texto dela, expondo o tema, e um dos parágrafos, o restinho, né, da outra metade do texto, era argumentativo, bem superficial. Eu falei, mas por que você fez um texto assim? Eu já tinha visto outros textos dela que não era assim. E ela disse, porque é um texto dissertativo expositivo. Quando eu fui ver realmente a proposta, eu fiquei confusa, mas enfim, ainda estou um pouco nessa novela, mas fiz algumas pesquisas, descobri que em Portugal, e aí se alguém souber mais sobre isso, por favor, compartilhe comigo, que em Portugal é como se esse gênero fosse um pouco explorado lá, mas em que o aluno tem que mesclar um pouco de exposição e um pouco de dissertação, mas para mim isso é só uma nomenclatura, porque até no texto dissertativo argumentativo a gente faz isso, né? A gente expõe e argumenta, mas a gente tem que ter um equilíbrio muito grande nisso, e com certeza o texto deve predominar sempre no texto argumentativo, né? Não só na exposição. Mas, enfim, deixei aqui do lado porque pode ser que alguém depois fale, mas a UNB, e tem concursos também, eu descobri que pedem texto dissertativo expositivo. Para mim, realmente não faz sentido nenhum essa cobrança, tá? Mas, bom, vamos lá. Dito isso, a gente vai ter a nossa primeira virada de chave. Vamos começar a conversar sobre essas diferenças finalmente, né? Eu vou me ater principalmente ao texto dissertativo argumentativo padrão, porque é o que dá para a gente conversar aqui sem ter que tratar de questões muito específicas. Se eu for falar de todos os gêneros, é impossível, a gente nunca vai terminar essa aula, tá? Então eu vou focar naquilo que mais aparece nos vestibulares. Então a primeira virada de chave é:
o tipo textual exigido pela maior parte dos vestibulares, que é esse, e em todos eles, a base dos critérios avaliativos é a mesma. Então, aqui a gente quebra aquela primeira crença de que existe muita diferença, de que existem critérios muito específicos que eu não conheço, como não sei corrigir. Sabe? Você sabe corrigir gênero, tema, coesão, coerência, norma culta? É isso que é cobrado em qualquer vestibular que pede texto dissertativo argumentativo. Ah, mas é um vestibular lá do norte do país. É texto dissertativo argumentativo? As características desse tipo textual são essas daqui: gênero, tema, coesão, coerência e norma culta. É isso que você tem que saber corrigir. É isso que, quando você olhar para o texto do aluno, você tem que procurar avaliar, tá? Não tem grade de correção de texto dissertativo argumentativo que não cobre isso daqui, porque faz parte da avaliação do gênero. Então, eu tenho que analisar, eu tenho que argumentar, eu tenho que analisar esses 5 critérios. Eu deixei um ponto importante aqui para vocês. Se o vestibular escolheu aquele tipo textual, gênero, né, ele não pode alterar os critérios avaliativos dele. Os básicos, não. Tá? Então, se eu estou falando de texto argumentativo, eu estou falando de avaliar gênero, eu estou falando de avaliação de tema, de coesão, coerência e norma culta. Eu estou frisando bastante isso, porque isso aqui é a base. É a base. Quer dizer, então, que na grade de correção da FUVEST, eu vou ter esses pontos aqui, esses 5 pontos? Sim. Então, quer dizer que na grade de correção da VUNESP, eu vou ter avaliação desses 5 pontos? Sim. Em qualquer outro vestibular do país que avalie este tipo textual, a gente vai ter esses critérios sendo avaliados, tá bom? Aí o que pode ser feito é um refinamento dessa cobrança, mas sem tirar esses critérios avaliativos, entenderam? Eles não podem sair. Escolhendo como cobrar cada critério. Então, o que muda é um pouquinho a forma como eles cobram, né? O nível, muitas vezes, eu cobro mais na coesão do que na coerência, por exemplo. Né? Eu pego muito mais pesado na norma culta. Isso pode acontecer. Então, é o peso que o vestibular dá para cada critério, mas não retirar um critério. Nesse vestibular não avalia isso. Não, não existe, tá? Então, se você sabe corrigir isso daqui, você já está com meio caminho andado para corrigir a redação de outro vestibular. Não sei se vocês sabiam disso, mas isso daqui é a base, tá bom? Dito isso, vamos começar a se aprofundar. As escolhas dentro do texto dissertativo argumentativo. A gente vai começar pela tipologia temática, né? Então, vamos começar a entender como que funcionam essas variações dentro daquela base que é cobrada em qualquer vestibular. Tá? Então, dentro daquela base, a gente tem a tipologia temática, é algo que a gente precisa ficar de olho. Como que a gente avalia, como que a gente entende essa tipologia temática nos vestibulares, né? A gente tem temas que vão ser mais subjetivos e temas que vão ser mais objetivos. Então, todos os vestibulares, eles vão ter lá na grade uma avaliação sobre tema, né? Sobre o aluno abordar o tema por completo ou não, mas a forma como esses vestibulares pedem os temas varia um pouquinho. Então, alguns vestibulares podem pedir temas mais subjetivos e outros temas mais objetivos. No caso do Enem, são temas mais objetivos, né? Quando a gente fala de tema subjetivo, a gente vai estar sempre pensando que o vestibular ele quer reflexões sobre a relação indivíduo e meio em que esse indivíduo vive. Então, quando eu falo, por exemplo, aí eu acredito que muitos, principalmente os professores de São Paulo, né, devem saber que a FUVEST pede temas mais subjetivos, apesar que isso vem mesclando um pouquinho nos últimos anos, viu? Mas principalmente, sei lá, de 2022 para trás, tinha bastante essa pegada de tema subjetivo, mas que para mim ainda continua, tá? Trazendo. Então a gente sabe, bateu o olho no vestibular, viu que o tema ele é de cunho mais subjetivo, o que a gente tem que olhar para esse texto, o que a gente tem que cobrar desse texto são reflexões sobre a relação indivíduo e meio em que esse indivíduo vive, tá? Então não tem como dissociar, não tem como separar as coisas. É indivíduo e o meio em que ele vive. Então a gente sempre vai olhar muito para a esfera do individual, para como isso afeta o meio e como também o meio me afeta. Né? Então o aluno tem que trazer esse tipo de reflexão no texto dele. E quando a gente fala de temas mais objetivos, bateu o olho no vestibular e viu um tema objetivo, é muito mais uma análise social, como o Enem, né? Sobre um problema que atinge uma parcela da população. Isso não quer dizer que eu não possa trazer uma reflexão sobre o indivíduo, mas não é o foco da discussão. Quando o vestibular ele traz um certo tipo de tema, ele espera um certo tipo de discussão.
né? No caso do tema objetivo, discussões mais práticas, que envolvem mais pessoas e que não estão tão na esfera do particular, tá? Então, o tipo de tema, e aí eu deixo essa observação aqui embaixo para vocês, o tipo de tema interfere diretamente na coletânea que será apresentada e na cobrança que devemos fazer em relação ao texto do aluno. A gente vai ver, inclusive, algumas coletâneas, porque não faz sentido eu cobrar temas subjetivos e eu trazer uma coletânea que não contemple, que não permita esse tipo de reflexão por parte do aluno. Quais são as ferramentas que eu estou entregando para ele, para que ele possa fazer uma reflexão mais profunda dentro do texto, né? Então a gente sempre vai ter coletâneas mais profundas também, com temas, com textos mais filosóficos, textos mais reflexivos, tá? E quando eu falo de um texto mais objetivo, é óbvio, aí a gente pega como referência, claro, a coletânea do Enem, a gente vai ter textos que, na verdade, vão mais informar, né, o participante. Acho que eu falo um pouco mais sobre isso aqui para frente, tá? Mas eles têm mais essa pegada de trazer dados, de trazer referências, notícias, né? De informar e não de convidar a uma reflexão. Tá bom? Coloquei aqui embaixo, os temas subjetivos, filosóficos, em temas, né? Espera-se maior reflexão sobre a conduta do indivíduo, bem como comparações concretas de como podemos ver a relação entre o ser humano e o meio em que habita. Então, é normal a gente ver, e eu acho que é isso que os professores estranham um pouco também, né? Em redações de vestibulares que pedem temas mais subjetivos, reflexões, comparações, a gente vê muito mais autoria do aluno do que em vestibulares que pedem temas mais objetivos, tá bom? E aí, vamos dar seguimento aqui, porque a aula é longa, viu? Deixei aqui só para exemplificação, para a gente entender como assim tema subjetivo. Eu não sei, como eu falei, tem todo tipo de professor. Tem professor que está começando agora aqui, né? Professor que já pode dar aula há muito tempo, mas, sei lá, não expandiu um pouco os conhecimentos sobre outros vestibulares. Então, eu deixo aqui só exemplos, tá bom? De temas subjetivos, como foi o caso da FUVEST 2022, de diferentes faces do riso. Quer dizer, não sei se vocês percebem, quando eu coloco as diferentes faces do riso, eu estou abrindo um leque de opções para o meu aluno, né? Agora, Enem 2022, desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais. Percebem a diferença? Em eu posso falar de o riso ser positivo, do riso ser negativo, de como o riso transforma a vida das pessoas, quantas faces o riso tem, o que são faces do riso, né? Então, a possibilidade de argumentação, ela é muito maior, de exploração desse assunto é muito maior. Claro que a coletânea é fundamental para mostrar para o aluno o caminho, mais ou menos, que o vestibular quer que esse aluno percorra, tá? Para dar um norte para ele, ou pelo menos para mostrar algumas possibilidades válidas de discussão dentro do que o exame espera. Então, vestibulares que trazem temas mais subjetivos, normalmente, e eu falo com absoluta certeza, tá? O aluno precisa olhar para a coletânea para entender o que ele tem que fazer. Ele não pode pegar a frase temática e entender a frase e escrever o tema, o texto. Mas assim, na verdade, você não pode nem com o Enem, tá? Eu sempre falo, tem que ler a coletânea. Só que, quando o tema ele é muito abrangente, como é o caso de temas mais subjetivos, é muito importante o aluno tentar se aproximar um pouquinho mais da coletânea, não se aproximar de copiar, mas de olhar com mais cuidado. Essa é a ideia de proximidade que eu tô falando, tá? De olhar com mais cuidado para aquela coletânea. Por quê? Porque ele vai precisar focar no que será exatamente dentro de faces do riso que o vestibular quer que eu discuta, né? Então, assim, é muito abrangente e a coletânea não vai limitar totalmente, como a do Enem, mas, ao mesmo tempo, ela vai dar um recorte. Isso é importante o aluno ficar de olho. Então, vou corrigir temas subjetivos. Eu tenho que focar na coletânea. Aí eu vou criar uma proposta de temas subjetivos. Eu tenho que focar muito na coletânea. Que coletânea que eu vou colocar? Então, antes de eu pensar no tema e tudo mais, eu tenho que, né, antes de eu pensar em passar a proposta para o aluno, eu tenho que pensar no tema e já pensar em quais são as possibilidades de argumentação desse tema para ver quais delas que eu vou trazer aqui na minha coletânea para dar um norte para esse aluno, entenderam? E eu deixo também, né, outras possibilidades aqui para vocês, as utopias, indispensáveis, inúteis ou nocivas, né? Que a gente tem um tema mais interrogativo, né? VUNESP 2021, tempo é dinheiro?
A VUNESP ama fazer propostas com pergunta, né, na frase temática. E aí já adianto uma questão que eu acho que eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas só para não esquecer, que é quando a gente tem frases temáticas que tem uma pergunta, já saibam o que a gente tem que cobrar da tese do aluno. Né? Por quê? Porque no Enem não tem frase temática com pergunta. Por isso que eu estou trazendo isso aqui para vocês. Quando a gente tem frases temáticas assim, o que a gente tem que fazer? A gente tem que cobrar do aluno que a tese dele responda a essa pergunta. Então eu falo para os meus alunos que é até muito mais fácil quando a gente tem frase temática com pergunta. Porque basta o aluno responder essa pergunta que ele está colocando uma tese no texto. E não precisa ficar pensando em causas e consequências do problema, como no Enem. Né? Aqui, a resposta já é suficiente para determinar qual é o posicionamento do aluno sobre o que ele vai discutir em relação àquele tema. Certo? E aí vem os temas objetivos que eu deixei aqui para vocês, que são bem diferentes, né? As propostas são bem diferentes em relação ao que eu mostrei em cima dos subjetivos. E aí eu trago um ponto importante aqui embaixo. É comum outros vestibulares cobrarem temas mais atuais. Eles podem contemplar o âmbito social, econômico, ambiental ou político. Já o Enem sempre tenta trazer à tona um assunto que está fora das discussões atuais. Isso é uma característica. Vai preparar seu aluno para outro vestibular, vai criar uma proposta de outro vestibular, tem que pensar nisso. O tema, o tipo de tema, né? Então não é só se vai ser subjetivo ou objetivo, mas também se o assunto que você vai trabalhar. Por quê? Porque esses outros vestibulares, eles sempre vão focar em assuntos muito atuais, que estão acontecendo ali na sociedade, que estão em alta. Né? Eles gostam de avaliar o quanto o aluno sabe sobre aquele assunto. Lembrando, né? Existem formas, por exemplo, na VUNESP, isso é feito de forma muito mais, digamos, evidente, né? E eu acho que até trouxe um exemplo aqui, deixa eu ver aqui se já está na próxima apresentação. Tá, né? Aqui eu já coloco lá, igual o tema da Santa Casa 2024. É com ansiedade entre o impacto emocional e o impulso para o ativismo ambiental. Se a gente parar para pensar, nesse ano de 2024, a gente teve muitas questões climáticas, muito assunto envolvendo o meio ambiente, né? Então, muitos vestibulares que usam a banca da VUNESP cobraram questões de meio ambiente. Já o Enem, ele por ser um exame nacional, ele sempre vai trazer como característica algum assunto que esteja mais escondido, que seja muito importante, que esteja atingindo um grupo da sociedade, mas que não esteja em evidência. Então ele sempre tem o papel de trazer à tona uma discussão muito importante, que está meio apagada, que está meio escondida. Então ele vai meio que na contramão dos outros vestibulares. Achei legal trazer essa observação, né, de como é feita essa escolha de tema. Então, se no primeiro ponto era, deixa eu pegar, tipologia temática, agora a gente vai falar sobre o recorte discursivo da frase temática, de acordo com a frase temática. Então, esse é um outro ponto que a gente precisa ficar de olho entre as diferenças, né? No Enem, a gente tem frases temáticas, que a gente pode ter frases afirmativas, frases mais extensas, frases positivas. O que são frases temas positivos, né? Quando não necessariamente aparece um problema evidente sendo marcado ali naquela frase temática, né? Faz tempo que o Enem não faz isso. Acho que o último foi o 2019, democratização do acesso ao cinema. E eu vou te dizer, pra gente isso é um problema. Tipo, tá, mas não é positivo. Mas alguém fala que tem um problema evidente ali, a gente sabe que sempre vai ter que discutir um problema no Enem, sempre. Mesmo que não apareça na frase temática, o aluno tem a obrigação de discutir um problema na sua redação. Só que, quando a gente está falando de frases positivas, não necessariamente o aluno enxerga esse problema. Então, se ele não estiver bem preparado, ele pode fazer uma redação falando sobre os benefícios do acesso ao cinema, né? Então, eu digo isso, gente, porque eu corrigi durante muitos anos o Enem, tá? Então, em 2019, eu corrigi o Enem também. E chegaram muitas redações e a gente ficava perguntando o que a gente faz com isso, né? E até que foi orientado que a gente precisava corrigir normalmente. Mas chegaram muitas redações que não tratavam de problemas relacionados à democratização do acesso ao cinema. Pelo contrário, falavam que o acesso ao cinema hoje em dia ele é democrático. Por quê? Porque hoje a gente tem as plataformas de streamings. Antigamente, uma pessoa para ir no cinema ela tinha que se deslocar para conseguir ver um filme, né? E eles começaram a fazer vários argumentos. Então, hoje em dia, o acesso ao universo do cinema é democrático. Olha que doido isso.
E são frases positivas, elas tendem a confundir o aluno, elas não mostram um problema claramente. É nisso que a gente tem que ficar de olho, tá? Isso pode acontecer no Enem, assim como pode acontecer também na FUVEST, tá? Na VUNESP eu não vejo. Eu não vejo frases com a entonação, pode confundir o aluno. Mas o que o aluno precisa entender é que ele tem que trazer uma problemática na redação dele, tá? Isso é bem importante, principalmente no Enem. Na FUVEST, depende. Depende muito. Não necessariamente ele tem que trazer um problema, porque ele vai ter frases positivas, ele vai ter possibilidade de discutir ou não um problema a depender do tema, tá? Por exemplo, as diferentes faces do riso, eu posso falar das diferentes faces positivas do riso. Não tá me impedindo de fazer isso, mas é claro que olhando a coletânea talvez mostre ali, se alguns textos da coletânea mostrar aspectos negativos, aí eu tenho que ir para um aspecto mais negativo também, pelo menos levantar alguma coisa negativa na minha redação. Bom, e aí a gente também tem as mais extensas, né? No Enem são frases mais compridas, frases afirmativas, ou seja, a gente não tem pergunta, né? Então a gente tem essas características. A gente pode ter frases mais extensas, como teve nos anos anteriores, só agora em 2024 que a frase voltou a ser curtinha. A gente tem frases na afirmativa, a gente não tem interrogação, não tem perguntas. E a gente pode ter frases positivas. Na FUVEST, a gente tem frases afirmativas, interrogativas, então a gente pode ter pergunta na frase temática. A gente pode ser sem frase temática, vou mostrar uma para vocês. E eu coloquei o Mackenzie, também trouxe depois uma proposta do Mackenzie para a gente ver, porque não tem frase temática no Mackenzie. Não sei se vocês conhecem, é um vestibular particular de São Paulo, e bem conhecido, e que não tem frase temática. A proposta só tem os textos da coletânea, o aluno tem que extrair o tema lendo os textos da coletânea e interpretando aqueles textos. Eu acho bem legal, mas é difícil. E também pode ter positivas, tá? E na VUNESP, frases afirmativas, interrogativas na maioria das vezes, e outras com o uso do termo entre. Por isso que eu trouxe aqui a da Santa Casa de 2024, ecoansiedade, entre o impacto emocional e o impulso para o ativismo ambiental. O que a gente tem aqui? Esse entre, muitos professores e alunos ficam confusos sobre como corrigir o aluno, como escrever quando aparece a palavra entre. O vestibular está dizendo para o aluno que existe uma situação, um problema. Então, ele sempre vai colocar os dois lados ali, e não necessariamente são opostos, isso é importante dizer. O aluno não tem que se posicionar entre favor e contra, não necessariamente, depende da frase temática. Nesse caso aqui, quando aparece o entre, é que ele está dizendo, olha, existe essa situação, problema aqui, ó. A gente tem a ecoansiedade, que é o assunto da frase temática, né? E envolvendo a ecoansiedade, eu tenho o impacto emocional e o impulso para o ativismo ambiental. Pode ser que um mesmo indivíduo, ele fique entre esses dois pontos. E o que a gente tem que discutir é o por que está entre esses dois pontos. O que faz eu ficar entre esses dois pontos? Por que essa situação dupla aqui existe? Essa é a discussão do texto do aluno. Então, não necessariamente é para falar se está de um lado ou do outro, não é isso. É qual que é melhor. Não necessariamente tem que fazer isso, tá? Outro ponto importante, eu deixei aqui embaixo, né? Leve em consideração a região da universidade. Por quê? Eu trago o exemplo dos vestibulares do Sul, né? Porque é bem comum haver discussão sobre algo que está acontecendo naquela região especificamente. Então, os vestibulares de São Paulo nem tanto, tá? Os vestibulares de São Paulo são mais abrangentes nessa questão do assunto. Mas no Sul, por exemplo, é muito forte isso. Então, dá uma olhada, né? Vê se o vestibular, ele é de qual região. E, normalmente, vestibulares que tem uma região ali muito específica, né? Tipo, o Sul, 100% ali no Sul, que é mais afastado, isso eu quero dizer. Então, naquelas regiões, pode ser que o vestibular ele foque bastante em algo que está acontecendo naquela região. Então, o aluno tem que estar muito atualizado com a região em que ele mora, tá bom? Bom, vamos progredir, vamos prosseguir aqui, senão a gente não vai sair daqui hoje, né? Ó, terceiro ponto, a gente vai falar sobre propósitos avaliativos. Então, veja, a gente já falou sobre estrutura de frase temática, já falou sobre tipos de tema, e agora propósitos avaliativos. É um terceiro ponto, e aqui a gente começa a esbarrar mais nas diferenças entre os vestibulares. Por quê? O que são os propósitos avaliativos? São exigências que extrapolam as questões de gênero e que, se não cumpridas, resultam em penalizações na nota. Sabe aquele monte de critério que o Enem cobra?
não pode isso, não pode aquilo, tem que ter 2 no repertório, tem que ter um repertório sociocultural, produtivo, legitimado, pertinente, tem que ter 2 operadores argumentativos em início de parágrafo, a gente já vai falar de tudo isso. Essas questões são os propósitos avaliativos do Enem. É aquilo que faz com que aquele vestibular seja específico, né? Que ele tenha suas próprias características avaliativas dentro do texto dissertativo argumentativo, né? Então, aquilo que eu falei do refinamento, é agora. Esse é o refinamento, né? Então, diferente do Enem, não há muitos propósitos nos outros vestibulares. E aí a gente tem a outra virada de chave, né? Então, primeiro eu achava que cobrava muita coisa diferente. Não, se pede texto dissertativo argumentativo, é aqueles 5 pontos que eu falei lá no começo da aula. Segunda coisa, mas vai ter, eu não sei as exigências desses vestibulares. Isso porque, de novo, a gente foi formado pelo Enem, a gente está acostumado com o Enem, que tem uma série de exigências. Isso não acontece com os outros vestibulares. Por isso que eu digo que é mais simples do que vocês imaginam. Claro que existem, sim, características específicas de cada um, mas o que eu preciso que vocês entendam é que não é um bicho de 7 cabeças como o Enem. São características muito simples, muito simples. E assim, diferente do Enem, como eu falei aqui, não tem tantas. Então, quando tem, é muito pouco. Tá? Por exemplo, na FUVEST, não tem. Não tem. Eu falo que é um dos mais simples. Né? Os vestibulares que aceitam diversos tipos de texto dentro, desde que o aluno respeite o gênero e o tema. Né? Mas a liberdade de escrita do aluno é muito maior. Tá? Aí aqui, ó, o mais comum, um dos critérios, né, um dos propósitos que a gente vê que pode aparecer, que é mais comum da gente ver nas cobranças vestibulares, é usar a lista de obras literárias da prova. Né? Então, a FUVEST tem a lista de obras literárias, a Unicamp tem as listas de obras literárias, a UFSC, que é a Federal de Santa Catarina, tem a lista de obras literárias, a UERJ também. Também que a UFSC não pede texto dissertativo argumentativo, até pode pedir, mas não é tão comum, né? Ela pede outros gêneros, ela tá junto com a Unicamp. Então, a gente vê que esses vestibulares que têm lista, normalmente tendem a, alguns, como a UERJ, por exemplo, obrigar o aluno a colocar, a citar as obras, a usar as obras no texto dele. E outros sugerem que você utilize de alguma forma. Né? Então, esse é um propósito que diferencia um pouco do Enem. Tem que ficar de olho nisso. Ver se esse vestibular ele pede essa cobrança, tem esse propósito, ou não, tá? Normalmente, se ele tem lista de obras literárias própria ali dele, provavelmente tem alguma relação com a redação, tá bom? Mas, isso aqui é importante dizer, independentemente de qual seja o gênero pedido, todos os vestibulares vão cobrar análise crítica do candidato. Esse é um ponto que, às vezes, por achar que, sei lá, um vestibular pede outro gênero, né, além dele ter todos esses propósitos específicos dele, ele também vai, sei lá, ele vai cobrar de outra forma, ou não vai cobrar análise crítica. Gente, vai pedir carta, vai pedir crônica, vai pedir manifesto, vai pedir texto dissertativo argumentativo, é FUVEST, é o UERJ, é a redação lá do Amazonas. Vai pedir, vai avaliar a análise crítica do candidato, independente de qual seja o vestibular, tá? Isso sempre vai ser uma opção. Mas ele pediu um manifesto, análise crítica. Ele pediu um textão. Tem algum vestibular no passado que pediu textão. Sabe o textão que a gente escreve nos comentários dos posts na internet? Então, vai pedir análise crítica. Tá? Ele quer ver como o aluno se posiciona em relação ao meio em que ele vive. Independente do vestibular. Tá? Então, guarda isso, que é mais uma coisa que a gente pode colocar na nossa listinha aí. E aí, vamos falar um pouquinho sobre as propostas de redação. O que a gente tem? A gente já falou um pouquinho sobre tema, sobre estrutura, sobre o básico ali do tipo textual. Agora a gente vai falar sobre as propostas de redação, porque sim, elas se diferenciam e eu acho que é onde eu mais vejo diferença entre os vestibulares. A forma como as propostas são apresentadas aos estudantes. Então, no Enem, a proposta sempre terá a mesma estrutura, o que dá uma segurança para o professor trabalhar com os alunos. E eu sei, né, gente? Eu sei que a gente está acostumado a corrigir o Enem porque a proposta não muda. A proposta é sempre a mesma. O tipo de proposta, a forma como a proposta se apresenta é sempre a mesma. Vou fazer uma observação que, para mim, acho que esse foi o primeiro ano que o Enem não trouxe dados estatísticos na coletânea. Não sei se vocês repararam nisso.
fugir um pouquinho do que normalmente aparece, porque as coletâneas do Enem normalmente são cheias, né, de dados estatísticos, cheia de informação, né, de textos mais informativos. Essa veio com textos um pouco mais reflexivos, um pouco mais, mas ainda totalmente acessíveis para todos os vestibulandos do país, né? Todo mundo consegue ler e entender aquele texto, não é um texto extremamente complexo, diferente de textos de outros vestibulares que, sim, têm coletâneas mais complexas, né? Mas é pela natureza do texto também. Bom, e aí já na FUVEST, por exemplo, a proposta ela pode ter diferentes formas. E eu acho que isso é um dos fatores, né, que bate aquela insegurança, que gera a insegurança em vocês. Porque eu não sei que tipo de proposta vai cair, mas não importa. O que você tem que fazer é preparar o seu aluno para ele ser um bom leitor. Para ele saber interpretar textos verbais e não verbais. Isso que você tem que fazer. Então, se você prepara o seu aluno para o básico ali, né, para saber se virar, não importa a proposta que vai cair, mas é importante saber que no Enem a gente tem propostas que vão ser sempre iguais ali, mesma estrutura, mesmo número de textos, né, normalmente, e a gente sabe o tipo de texto que vai aparecer na coletânea. Em outros vestibulares, não. Então, essa é uma diferença. No Enem, a coletânea é de cunho mais informativo, em outros vestibulares, não necessariamente. Em outros vestibulares, é comum as coletâneas convidarem o candidato ao exercício da reflexão, já falei um pouquinho sobre isso, então é preciso ter maior capacidade interpretativa dos textos. Então, o corretor tem que ter maior capacidade interpretativa e os alunos também, né? Então, eu tenho que saber que vão ser textos que vão exigir mais da minha compreensão, da minha leitura. E o aluno deve encontrar o fio que liga todos os textos, ao mesmo tempo em que deve identificar as diferentes abordagens de cada um, extraindo deles pistas que evidenciem diferentes perspectivas sobre o tema na sociedade. Isso é bem legal, né? Porque o aluno, ele, por exemplo, nos textos da coletânea do Enem, não necessariamente o aluno precisa tentar ligar os textos para entender. Em outros vestibulares, isso é importante. Tá? Em muitos deles isso é importante. A coletânea ela é muito mais pensada, ela não é tão fragmentada entre um texto e outro. Não estou dizendo que no Enem é 100% assim, mas a gente tende a ver mais esse caminho, tá? Agora, quando a gente fala de outros vestibulares, aí a gente vê uma união maior, um diálogo maior entre os textos da coletânea, tá bom? Aí eu coloquei em que devem identificar as diferentes abordagens de cada um, apesar deles se unirem pela discussão que eles trazem, né, de tipo assunto, ao mesmo tempo eles mostram diferentes perspectivas sobre aquele assunto, né? E o aluno precisa extrair deles pistas que evidenciem diferentes perspectivas sobre o tema na sociedade, porque senão, às vezes, o aluno fica preso a uma ideia só. Quando ele olha para a coletânea, ele vê que sobre aquele tema ele tem diferentes possibilidades de argumentação. E é isso que essas coletâneas possibilitam, né, o aluno fazer. E aí, eu trouxe para vocês exemplos, que eu acho legal a gente passar rapidamente sobre isso, para a gente conseguir ver essas diferenças, né? Então, por exemplo, peguei o vestibular da FUVEST, primeiro, porque eu tenho mais experiência com ele, e segundo, porque se você aprende a corrigir FUVEST, você corrige qualquer redação. Confia em mim. Tá? Porque é a base ali, né? Porque como ela tem uma pegada muito subjetiva, tanto na coletânea quanto nos textos mesmo, né, que são cobrados, no tema e nos textos dos alunos, né, que são mais reflexivos, se a gente consegue corrigir um texto FUVEST, a gente consegue corrigir tranquilamente outros textos, né, que ficam entre Enem e FUVEST. Eu falo que são extremos. Enem e FUVEST é o oposto um do outro. E os dois cobrando texto dissertativo argumentativo, mas um de cada ponta da discussão, um com uma proposta diferente de discussão, né? E VUNESP tá ali no meio, entenderam? E os outros vestibulares estão tudo ali no meio, um pouco de cada, né? Então, quando você aprende, você já tem um extremo na mão, que é o Enem. Então, quando vocês aprendem o outro extremo, vocês estão formados, vocês estão preparados. Fica mais fácil de vocês entenderem o meio da discussão ali, que são os outros vestibulares. Não estou falando de vestibulares que pedem outros gêneros textuais, tá? Mas trouxe aqui a coletânea da FUVEST, então, pra gente bater um papo rapidinho. Eu não vou ler coletânea da observação, a ideia não é essa, é só a gente olhar mesmo, tá? Observar que aqui a gente tem uma coletânea que tem uma foto gigante com uma foto de um shopping com um anúncio de uma propaganda de cartão de crédito. Aproveite o melhor que o mundo tem a oferecer com o cartão de crédito X. Logo abaixo, a gente tem um textinho que é bem comum da FUVEST, né? Trazer um textinho reflexivo ali sobre o tema, né? Ou seja, o aluno ele precisa ler aquele trechinho para ele entender o ponto de partida
da reflexão dele. Ele não pode desconsiderar o que está aqui, porque o vestibular já está dando essa informação. Isso aqui é a proposta, não tem textos da coletânea. O texto da coletânea é a imagem aliada à propaganda do cartão de crédito. E ali o aluno tem que fazer uma leitura da sociedade e do indivíduo, né? E aí eu até deixei maior aqui, porque esse material vai ficar disponível para vocês, tá? Eu deixei maior aqui porque eu não sei se na imagem estava aparecendo muito bem. Esse texto que está aqui do lado é o texto que está aqui embaixo da imagem. E aí lá fala sobre, a próprio textinho interpreta um pouquinho da imagem, fala um pouquinho da leitura que o aluno tem que ter em relação àquela imagem, né? E sugere para o aluno, redija uma dissertação em prosa na qual você interprete e discuta a mensagem contida nesse anúncio, considerando os aspectos mencionados no parágrafo anterior e, se quiser, também outros aspectos que julgue relevantes. Procure argumentar de modo a deixar claro o seu ponto de vista sobre o assunto. E não tem frase temática. O aluno tem que extrair a discussão. Qual é o tema? Então, ele tem que unir a imagem, a propaganda e o pequeno textinho que a FUVEST deixou de reflexão aqui. E é isso. Percebe como esse aluno ele tem que estar muito mais preparado para interpretar textos, né? E ao mesmo tempo que ele tem que saber que ele tem uma gama maior aqui de possibilidades de discussão, né? E o corretor tem que estar aberto a aceitar mais tipos de texto. Ah, eu não tenho onde me apegar. Não tem. E é por isso que vocês têm dificuldade. Porque vocês insistem em ter que se apegar em alguma coisa para conseguir corrigir redação, né? Não, gente, a gente vai olhar, assim como aluno, a gente vai interpretar e pensar, bom, aqui dá para ter algumas possibilidades de discussão. A gente precisa fazer o nosso próprio estudo, né? E claro, lendo o texto do aluno, pode ser que ele tenha enxergado uma possibilidade de discussão que a gente não viu, né? Aí a gente tem que ver o quanto ele conseguiu se manter também dentro, mais ou menos, do que foi apresentado aqui. Não é que tem que ser exatamente o que está aqui, até porque o próprio vestibular fala, né? E também outros aspectos que julgue relevantes. Mas desde que você não deixe de falar sobre esse assunto, é isso que eu quero dizer. Então, o tema tem que estar lá na redação, né? Aqui, claramente, a gente não tem um elogio. É isso que precisa ficar... não vou ler com vocês, mas vocês podem ler, tá? A gente não tem um elogio. Normalmente a FUVEST, ela tá sempre criticando alguma coisa também, né? Tirando das diferentes faces do riso, né? Mas normalmente sempre tem ali uma crítica. A gente sempre consegue puxar uma crítica, né? Uma crítica à conduta, à postura do ser humano, né? Na sociedade. Aos pensamentos egoístas, ao consumismo, no caso aqui envolvendo o consumismo, né? Esse tema. Então... a gente tem que entender que muitos textos diferentes vão surgir. E a gente tem que aceitar esses textos desde que eles cumpram com as características do gênero, desde que eles estejam dentro do tema e desde que eles consigam manter uma linha de raciocínio clara e que não se distancie muito, que viaje muito na maionese, que fale de outras coisas, que deixe até mesmo de se aproximar de uma discussão do tema. Então, veja, é muito mais livre, né? É muito mais livre o nosso olhar e é muito mais livre as possibilidades de argumentação do aluno. Trouxe aqui um outro exemplo da FUVEST 2024. Aqui a gente tem uma frase temática. Lembra que eu falei que as propostas podem mudar de uma para outra? Aqui a gente tem 3 textos, né, textos verbais e 3 textos não verbais. 4 textos não verbais, né? Que tem o texto 7 aqui embaixo. Então, a gente tem ali uma mescla. O aluno tem diferentes possibilidades de interpretação, né? E nesse aqui, nessa proposta, a gente teve frase temática, que foi, redige uma dissertação sobre o tema educação básica e formação profissional, entre a multitarefa e a reflexão, né? Então, um assunto extremamente atual, como eu falei, os vestibulares tendem a trazer assuntos mais atuais, e que aqui já tem uma frase temática, né? Mas que sempre tem essa pegada de você interpretar a coletânea. Então, tem muito texto para ser interpretado aqui, são coletâneas até maiores. E aqui eu trouxe só para vocês verem a coletânea da Unicamp 2024, que pede uma carta-denúncia. Olha a quantidade de textos que a gente vê. Veja como é uma prova que, inclusive, tem na sua grade de correção algo que a gente não vê. Na grade do Enem, por exemplo, o FUVEST acho que também não tem, mas meio que tá ali por trás a cobrança. Mas na Unicamp isso é explícito, né? Tá na grade de correção como um critério avaliativo. A leitura dos textos da coletânea. Por quê? Porque a prova da Unicamp é uma prova de leitura e de escrita, tá? Então aqui a gente vê Unicamp 2024 pediu ela sempre vai trazer 2 propostas, o aluno tem que escolher uma delas. A primeira foi uma carta denúncia, né, em que o candidato tem sempre que se colocar no lugar
de um personagem, ele tem que encarnar um personagem. Que personagem? A proposta dá tudo pro aluno, tá? Tudo. Eu não vou ficar entrando muito aqui no âmbito da Unicamp, não, porque senão a gente não sai daqui hoje, como eu disse, né? Mas percebam como esse trechinho inicial, esse primeiro parágrafo aqui da proposta, ele sempre vai mostrar a situação para o aluno. Ele vai descrever quem é o aluno, qual é o gênero que ele vai ter que escrever, o que ele tem que ter. Então, sempre tem pelo menos 2 propósitos que o aluno tem que cumprir dentro da redação dele. E qual é o assunto que ele vai discutir, né? Que ele tinha que fazer uma carta-denúncia sobre o trabalho, a exploração do trabalho doméstico, né? E aí, claro, tem uma imagem aqui da tia Anastácia, né, também, mas tem muito texto, muito texto. E a coletânea e a Unicamp, ela vai ver quanto o aluno conseguiu interpretar esses textos. Precisa citar diretamente esses textos na prova? Não. O que precisa fazer é ver, o corretor vai procurar uma leitura crítica desses textos na criação do texto do aluno. Tem que estar por trás da criação do texto do aluno, não uma referência explícita e direta. Entenderam? E aí, agora eu trago também para vocês verem a outra proposta, só para vocês saberem qual era a proposta 2, né? Que era um discurso em resposta ao delegado da Hungria. Então, o aluno tinha que se colocar lá como era um estudante, e aí estava lá fazendo aquelas simulações da ONU, né? E ele tinha que construir um discurso em resposta em relação aos refugiados, tá? Também tem bastante texto e imagem, textos verbais, textos não verbais. E eu trouxe só por curiosidade. Ah, não, essa daqui é a do Enem 2024, só antes da curiosidade. Só pra gente ver, basicamente, como é uma prova com bem menos textos, em que não se exige tanta leitura crítica do aluno, né? Automaticamente, isso vai refletir de que forma nos textos que a gente vai encontrar. Então, olha, não sei se vocês estão conseguindo entender onde eu quero chegar com tudo isso, né? Quando a gente observa o tipo de tema, a forma como o tema é apresentado, a forma como a coletânea é construída, tudo isso interfere no tipo de texto que o aluno vai entregar para a gente. Então, se a gente não domina tudo que compõe a comunicação do vestibular com o aluno, a gente não consegue corrigir o texto, né? Então, o que eu estou passando para vocês aqui são esses critérios iniciais, esse conhecimento inicial que vocês precisam ter. Eu preciso olhar para a frase temática, não só no assunto, mas também na formação dela. Eu preciso olhar para os tipos de texto da coletânea. Preciso olhar para a forma como a coletânea é apresentada, o que ela espera do aluno, né? Então, no vestibular do Enem, a coletânea, claramente, ela vai trazer muito mais informação, textos mais informativos, como eu falei, do que reflexivos, né? Então, por exemplo, começa ali no texto 1 falando o que é herança. Ela sempre vai esclarecer uma palavra da frase temática que provavelmente o aluno não vai, ele pode confundir, trabalhar em outro contexto ou simplesmente não entender o significado, né? Então, ela sempre vai trazer essa explicação. Ela é muito mais no sentido de esclarecer o tema que deve ser interpretado praticamente igual para todo mundo, né? Do que em outros vestibulares, em que o tema pode ter várias interpretações. E é por isso que vocês ficam tão preocupados, porque vocês veem textos muito diferentes, mas é porque o vestibular proporcionou, dentro de toda essa situação comunicativa que ele construiu, né, dentro da proposta de redação. Então, bom, deixa eu mostrar aqui a curiosidade, que na verdade não é tão curiosidade assim, eu falei do Mackenzie, então eu deixei uma proposta do Mackenzie aqui para vocês verem, essa é a proposta do Mackenzie. Se a gente bota a da Unicamp e a do Mackenzie do lado, não tem nem comparação. Não tô dizendo que é melhor ou pior, eu tô dizendo a diferença, né? É muito gritante a diferença, né? Os objetivos do vestibular, né? Então, quando a gente passa a olhar para a proposta como uma grande referência do que o vestibular quer que o aluno produza, né, a gente começa a entender um pouco mais como funcionam esses critérios avaliativos, né? Então, aqui a gente tem o texto 1, texto 2, texto 3 e acabou. E o texto 1 é uma frasezinha curtinha, o texto 2 uma tirinha da Mafalda e o texto 3 uma outra frasezinha curtinha. E o aluno não tem frase temática, então o aluno tem que ler esses 3 textos, extrair o assunto e falar sobre ele o que bem entender dentro dessa discussão aqui que está sendo feita. Então, dá uma certa liberdade, mas também dá muita insegurança para o aluno, né? Porque escrever textos do Mackenzie, o aluno tem que entender qual é o assunto que está ali juntando os 3 textos e beijos de luz, se vira, né? Então, deixei aqui para vocês essa curiosidade, que é uma das propostas que mais me choca, digamos assim. 53 minutos de aula e a gente passou pela primeira parte da aula. Vocês podem pausar agora, se vocês quiserem, e depois voltarem para a segunda parte. Mas a segunda parte ela é menos
menos densa, digamos assim, tá? E agora a gente vai falar sobre as principais diferenças entre o Enem e os demais vestibulares. Não sei, pessoal, se deu para vocês entenderem por que que eu fiz toda essa primeira parte, né? Eu acho que é a minha característica, né, de ensinar também, vocês vão ver muito isso no CFC Red, é sempre de mostrar um caminho. Por que que a gente está tratando daquela forma? É sempre convidar vocês para reflexão. E muita coisa, para eu chegar num ponto de entender X ideia, muita coisa precisa ser explicada antes, né? E eu tenho essa pegada de explicar passo a passo, tá? Então, as aulas do CFC Red não são longas como essa, tá bom? Podem ficar tranquilos. Eu fui separando em mais aulas para não ficar tão cansativa. Mas como essa é uma aula gratuita, eu quero oferecer, não sei se todos vão virar meus alunos, né? Eu quero oferecer o máximo que eu puder dentro dessa aula, tá bom? Quem for pro CFC Red vai ter muito aprofundamento disso daqui, tá? Bom, vamos lá. Como eu falei, a gente estava aqui falando sobre as principais diferenças entre o Enem e os demais vestibulares, né? Eu acho que aqui eu vou ficar bem em cima, né? Deixa eu sair um pouquinho aqui. Pronto. Então, o que a gente vai começar a entender agora, né? Primeiro passo. Entenda que os outros vestibulares não possuem tantos propósitos obrigatórios quanto o Enem. Vou reforçar demais isso. Vocês estão esperando descobrir todas as exigências, minúcia, tudo que tem. Não é assim, não funciona assim. Os outros vestibulares são mais simples nessa parte de exigências, né, de critérios, de propósitos, em comparação ao Enem, tá bom? E por isso que vocês têm dificuldade, porque o que para mim às vezes pode ser um empecilho, eu entendo que para vocês é onde vocês se apegam, né? Porque eu sei exatamente tudo que eu tenho que cobrar. Ele não fez isso, já baixa a nota. E não tem isso, vai para esse nível, vai fazer, né? Vocês têm ali aquela segurança dos propósitos. E que em outros vestibulares não tem, porque isso vai exigir muito mais de vocês o quê? Interpretação do texto do aluno. É uma correção um pouco mais subjetiva, sim, mas não sem critérios avaliativos. Existe grade de correção, existem níveis, existem critérios delimitadores entre os níveis de cada vestibular, tá? O Enem, só que aí tem uma questão. O Enem, ele nos viciou em um tipo de texto, um tipo de correção. O aluno, a gente gosta de ver um tipo de texto que o aluno escreve e a gente sabe fazer um tipo de correção, que é aquela correção mais mecanizada, né? E aí, isso acaba fazendo que a gente fique muito viciado, né? E a maior dificuldade que eu vejo dos professores quando chegam para, né, mentoria, que eu vou avaliar a correção deles, é porque eles querem de qualquer jeito procurar por questões para cobrar e para delimitar o texto do aluno em X, Y nível, né? Ah, mas pode fazer isso. E por a gente estar tão viciado, tô tendo dedos para falar isso com vocês, porque é difícil falar e talvez vocês do lado daí enxergar, tá? Mas normalmente, vocês querem, por estarem tão viciados, né, em um tipo de texto, vocês querem encontrar muitas características do texto do Enem em outros textos, né, de outros vestibulares. Vocês acham que não tá bom, que não tá certo, que tá confuso, né? Porque textos do Enem são muito mais superficiais, digamos assim, na argumentação, né? Do que em outros vestibulares, que são textos mais complexos, mais densos em argumentação, né? E aí a gente pera, não tem muita coisa aqui, não tem muita informação para mim. Por quê? Porque a gente está acostumado com aquele texto raso, né? Então aí que a gente tem que mudar o nosso olhar. Olha a coletânea, olha o tipo de texto, né? O tipo de tema. É claro que a gente vai ter textos diferentes, né? Então, em outros vestibulares, a gente não vai ter tantos limites avaliativos para fazer a correção. A capacidade de interpretação precisa estar mais aguçada. Então, o professor tem que interpretar o texto do aluno. Cada projeto é uma interpretação. E é por isso que vocês ficam com dificuldade, né? Para corrigir o texto, sempre tenham em mente, isso aqui é importante. O aluno conseguiu fazer aquilo que ele se propôs a fazer? Dentro do projeto que ele criou, então, eu tenho sim os critérios avaliativos, os cinco critérios lá que a gente passou no começo para olhar, e é isso que eu vou olhar. Né? Se ele tem uma boa coesão, se ele consegue organizar as ideias, tem coerência entre elas, se tem hierarquização, se ele abordou o tema, se ele traz as características do gênero. E aí, e de resto? Eu vou olhar para o projeto dele. Qual foi a ideia desse aluno? O que ele se propôs a fazer? O que ele trouxe na tese dele? Porque sim, é texto dissertativo argumentativo, tem tese. Independente se é FUVEST, se é VUNESP, se é UERJ, se é ENEM, tem tese. Né? O que ele se propôs a fazer na tese dele?
Ele cumpriu com o que ele se propôs a fazer na tese dele? Né? Ele fez um texto que tá lógico, ele não perdeu a linha de raciocínio? É isso que vocês vão avaliar. Né? Aí vem, devemos nos ater às características básicas do tipo textual. Por isso que eu falei, pega os 5 critérios e avalia como eles foram aplicados na redação. Se eles foram cumpridos, se eles estão sendo bem utilizados. É isso que vai fazer você conseguir corrigir outros textos, né? Sem cobrar as coisas do Enem, que a gente vai falar sobre elas já, tá bom? Mas é muito ter isso na cabeça. Eu não posso ir com uma expectativa muito grande, com muitos critérios colocados na minha cabeça. Eu tenho os 5 critérios e agora eu vou olhar o que o aluno conseguiu fazer com eles. Eu tenho que levar em consideração o projeto daquele aluno. Ah, mas não tá certo, aqui eu não vi, aqui não tem repertório. O texto dele, o que ele se propôs a fazer, tá bem feito? A falta de repertório realmente fez falta no texto dele? Ou simplesmente ele trouxe um repertório, mas, nossa, ele construiu uma argumentação tão bem feita, ele relacionou tão bem, ele criticou e tudo mais e tal, que um repertório só que ele trouxe foi suficiente. Acho difícil, mas pode acontecer. O que eu quero mostrar para vocês é, abram a mente para corrigir outros textos. Não fiquem tão presos a tantas exigências como tem no Enem, tá? É possível fazer textos que não tenham tantas coisas, quantas cobranças como no Enem. A gente vai ver ela já. Então, vamos lá. Olha lá, falei que a gente já ia ver elas. Aqui, acho que tinha mais um slide, não? Pera aí. Não, acho que não, tá certo. Então, aqui, o que a gente vai olhar? Cobranças do Enem e que não necessariamente se aplicam como obrigatoriedade em outros vestibulares. Já tá acabando a aula, tá? Vamos lá, ó, cobrança excessiva de conectivos. Esse é o primeiro ponto. Então, eu vou olhar para uma redação e eu vou ver lá a quantidade de conectivos. Isso vale para qualquer outro vestibular que pede texto citativo argumentativo que não seja o Enem, tá bom? A quantidade de conectivos. O Enem exige uma quantidade excessiva, que chega a ser uma utilização mecânica, né? Uma utilização que fica forçada dentro do texto. O aluno fica preenchendo. Claro, gente, conectivo é sempre ótimo, né? Ele sempre vai linkar as ideias, ele vai organizar a coesão textual. Só que o que a gente precisa entender é que eles não precisam ser excessivos. Se o aluno conseguiu organizar, se o texto dele, as ideias estão linkadas, se em alguns momentos não teve conectivo, tá tudo bem. Tá tudo bem. Fez muita falta? Onde que fez falta? Por que que fez falta? É assim que a gente tem que avaliar. E não tem que ter um monte de conectivo. No Enem, sim. Em outros vestibulares, não. Então, parar com a cobrança excessiva de conectivos é o primeiro passo. Tá? Porque isso não é exigido como é no Enem. Em outros vestibulares é muito mais leve essa cobrança. Precisa ter. Mas esse uso tem que ser feito de forma estratégica e não obrigatória. Excessivamente obrigatória, como no Enem, tá? Desconto automático de nota por um conectivo utilizado de forma equivocada. Veja, em que grade que a gente vê esse desconto? Na do Enem e na da VUNESP. A VUNESP tá com uma grade nova. Acho que foi esse ano. Foi esse ano a grade que saiu. E nessa grade, sim, lá fala que para você chegar no nível máximo na grade de coesão, você não pode ter nenhum erro de conectivo. Lá tá escrito isso, tá? Agora, e no Enem sim, em outros vestibulares não diz nada sobre isso. Então, quer dizer que pode ficar errando? Não, gente. O que eu quero dizer é que não existe o critério delimitador. Talvez o aluno pode até ter um erro do uso do onde na redação, né? Que já seria, perderia 40 pontos no Enem. E numa FUVEST, aquilo ali meio que passar, né? Por quê? Porque ele pode ser que ele não perca 40 pontos, né? Pode ser que ele perca pouquinhos décimos ali, se for perder. Por quê? Porque o que a FUVEST vai olhar é, poxa vida, tem tanta coisa boa no texto dele, não foi o uso equivocado do onde que prejudicou essa redação. Os outros vestibulares, eles olham muito para o conjunto global, para a dimensão global do texto, né? E não para critérios tão pequenininhos, para questões tão pequenininhas. Se o aluno fizer um texto excelente, você pode ter certeza que a nota dele vai ser excelente. Não vai ser o uso equivocado do onde que vai prejudicar. Tá? Então, a gente tem que relevar um pouco mais pensando no projeto de texto que ele construiu. Tá? Então, 2 operadores argumentativos no início de parágrafo. Esse é outro fator que os alunos também
costumam se apegar, né? Porque tem que ter no Enem, ou seja, desenvolvimento 2 e proposta de intervenção, normalmente é onde eles colocam, tem que iniciar com operadores argumentativos de início de parágrafo. Isso definitivamente não é uma obrigatoriedade. A gente vê muitos textos FUVEST, nota máxima, que não tem operador argumentativo no início de 2 parágrafos. Às vezes tem só no da conclusão, que aí eu acho que faz sentido, né? Tem que ter mesmo. Mas os outros não. Não precisa. O que eu quero dizer, tá errado se colocar? Não. Agora, eu vou cobrar? Depende. Tá fazendo falta? Vou bater nessa tecla aqui. Tá fazendo falta? Não tá fazendo falta, não precisa cobrar. Às vezes o aluno começou o parágrafo de uma forma tão bacana, por que você vai exigir que tem que ter um conectivo ali? Sendo que a linguagem do texto dele, a forma de comunicação ali que ele está traçando, não é aquela comunicação quadradinha com um ademais, iniciando um parágrafo ou um período. Ele tem uma outra forma de se expressar, uma forma mais fluida, que não necessariamente usa esses conectivos que travam muitas vezes ali, né, a comunicação, deixa aquela leitura mais fechada, né, digamos assim. Eu não tô achando o termo certo, mas acho que vocês estão compreendendo o que eu tô tentando dizer, né? Aquela leitura mais quadrada, né, aquele texto mais quadrado, né, mais mecânico, né. Então, não precisa. O que eu quero dizer, não é uma obrigação. Isso não quer dizer que o aluno não possa colocar. Agora, o seu papel é não exija, se não fez falta. Cuidado para não colocar para o aluno como uma obrigação, sendo que não é. Esse é o ponto. Esse é o diferencial da correção, tá? E aí, a gente vai para os outros pontos, né? Que é repertório sociocultural. Vai ter uma parte aqui agora, nos próximos slides, que eu vou falar de repertório, tá? Especificamente, porque eu sei que é algo que chama a atenção, né? Então, vejam, presença de repertório sociocultural como obrigatoriedade para chegar ao nível máximo da grade. Isso é, no Enem, competência 2, o aluno, se ele não tiver um repertório sociocultural produtivo, pertinente, né, ao tema, legitimado por uma das áreas do conhecimento, ele não chega no nível máximo da competência 2. Agora, não necessariamente existe essa exigência em outros vestibulares. Quer dizer que não tem que ter repertório? Não, eu estou dizendo que não existe essa exigência na grade, né? Esse não é um critério que tem tanto destaque para a avaliação, como algo que delimita onde vai ficar a nota do aluno. O repertório está dentro de estratégias argumentativas que o aluno vai trazer, né? Então, está dentro do projeto de texto dele, não tem uma avaliação separada disso. É isso que eu quero dizer, tá bom? Então, a gente não pode exigir que tenha vários repertórios socioculturais, né? Que isso vai delimitar a nota dele na grade. Não vai, tá bom? Presença de proposta de intervenção, acho que isso é tranquilo. Vocês sabem que os outros vestibulares não pedem proposta de intervenção. E se tiver algum que pede, isso vai estar esclarecido, isso vai estar sendo colocado na proposta de redação. Mas a maioria não pede, ou seja, o aluno não precisa fazer proposta de intervenção nos outros vestibulares. Até porque tem vestibulares que nem pedem um problema social, então não tem por que ter uma proposta de intervenção, né? Tema com problema social, então a gente viu, como eu falei, que alguns vestibulares pedem tema social e outros vestibulares não pedem tema social necessariamente, né? Com uma problemática, um problema social. Então, também precisa tomar cuidado, mas a gente falou bastante sobre tema, só deixei registrado aqui para ter no material, tá? Tese composta por 2 problemas. Isso aqui é algo que vocês precisam ficar de olho. A gente tem muito costume de entender tese baseado no Enem. E no Enem, o que é a tese? É aquela palavra, aquela frase que aparece no último período, normalmente, do parágrafo, né? No parágrafo de introdução, né? E que traz ali 2 problemas sociais. A minha tese, a tese tem que ser causas e consequências, tem que ser 2 partes, tem que ter 2 questões ali envolvendo, e tem que ser no final do primeiro parágrafo. Isso cai por terra nos outros vestibulares. Por que tem que ser assim? Isso é um estilo do Enem. E nos outros vestibulares? O aluno pode colocar a tese dele, não necessariamente com 2 problemas, pode ter uma ideia só. Por isso que eu coloquei, é possível fazer tese com apenas uma ideia. Ele não precisa ter 2 informações compondo a tese, uma para trabalhar no D1, outra para trabalhar no D2. Não precisa. Ele pode ter uma tese com apenas
uma ideia e trabalhar essa uma ideia em todo o texto dele. Agora, como ele vai trabalhar isso, como ele vai conseguir trazer diferentes discussões em relação a essa uma ideia, aí entra a capacidade argumentativa do aluno. É isso que a gente vai avaliar. Eu posso dizer que os outros vestibulares, e é por isso que talvez vocês tenham tanta dificuldade, eles pegam naquilo que no Enem os professores têm mais dificuldade de corrigir, que é a competência 3, que é o projeto de texto. E nos outros vestibulares, a correção é 100% voltada para o projeto de texto. E é por isso que os professores têm tanta dificuldade. Porque vai ter que parar e ler com mais calma e avaliar o projeto de texto. Pode fazer com uma tese só, com um problema só? Pode. Pode não ser um problema? Pode, depende do tema. Né? Eu posso trazer a minha tese, meu aluno pode trazer a tese no meio do parágrafo? Pode. Por que tem que ser no final do parágrafo? A gente gosta que apareça no final do parágrafo, fica mais organizado, a gente orienta para que seja feito assim, mas a gente não pode descontar ponto se colocou no meio de um parágrafo, e sendo que isso não atrapalhou a compreensão do parágrafo. Percebem? Tudo você tem que olhar e ver. Atrapalhou? Fez falta? Se não, tá tudo bem. Né? Então, é tirar aquele peso, aquele monte de cobrança que o Enem coloca. Isso que meu maior objetivo com a aula de hoje é dizer, pega mais leve. Abre os olhos, abre a mente, aceite outras possibilidades, mas tendo em mente que precisa estar organizado, mas que não é obrigatório fazer de um jeito só. O Enem colocou que a escrita tem que ser todo mundo escrever do mesmo jeito. Isso não existe em outros vestibulares. Né? Então, a estrutura da introdução, como eu falei, a tese ao final do primeiro parágrafo, isso não acontece em outros vestibulares, não necessariamente. Colocou no final, tem problema? Não, gente. Fica bonitinho, né? Fica mais organizado, mas a gente não pode exigir. A gente pode orientar, mas não penalizar porque ele colocou em outro espaço se ele fez bonitinho. Tá bom? E por isso que eu coloquei, não bloqueiem a escrita do aluno, não exijam essas questões que estão aqui, sendo que isso não é exigido em outros vestibulares, tá? Dito isso, a gente vai olhar agora para a parte de repertórios, que é o seguinte, no Enem, possuem papel mais pontual no parágrafo. Então, realmente, no Enem, os repertórios, eles são muito mais, digamos... Primeiro que existe uma cultura, antes de tudo, né? Existe uma cultura de que, meu Deus, o repertório é tudo no Enem. Não é. Não é, mas isso cresceu muito nas conversas dos alunos, né? Entre os alunos. Mas ele tem um papel pontual. Como que funciona esse papel pontual dele, né? Ele é trabalhado apenas naquele momento em que ele aparece e ponto final. O que se tem depois dele é um breve período de contextualização ali, né, de produtividade, e depois acabou, o repertório morre ali. O aluno ele não precisa caminhar mais. Esse repertório ele não precisa dialogar muito, né? A produtividade dele é muito pontual, né? É muito passageira dentro do texto. Em outros vestibulares não é assim. Aí que eu falo que vocês têm que avaliar o projeto de texto, né? Então, devem ser mais explorados. Os repertórios têm mais espaço dentro do texto. Não quer dizer que o aluno tem que falar muito e muito do repertório e passar o parágrafo falando dele. Não é isso, né? Mas os repertórios, eles têm um papel maior porque eles são um recurso argumentativo, né? Então, eles precisam estar mais relacionados com o projeto de texto. É necessário um uso mais estratégico desse repertório. E aí eu já deixo logo em seguida que vocês vão pensando nisso. Repertório coringa não tem muito efeito argumentativo e pode prejudicar o projeto de texto. Aluno que tenta ficar replicando repertório coringa em outros vestibulares aumenta as chances de ter problemas na redação. Por quê? Porque o repertório coringa, ele limita o repertório, né, a relação repertório-tema, porque muitas vezes não tem relação com o tema. E o aluno, quando constrói de forma muito pontual, muito breve e pouco clara, e o Enem aceita. Outros vestibulares não. FUVEST, então, nem se fale. Tá? VUNESP também não olha muito bem para repertório coringa, não. Então, a gente precisa mostrar para os alunos que, apesar do Enem aceitar, outros vestibulares não curtem muito repertório coringa. Então, por quê? Justamente porque ele não é estratégico. Os repertórios, quando utilizados em outros vestibulares, precisam ser melhor trabalhados. Então, a gente fala para evitar. Agora, a gente, assim que viu um repertório coringa no texto do aluno, a gente já critica, já bloqueia, já desconta nota? Não. Olha o projeto de texto. Tem uma aluna minha que tirou 1000 na redação do Enem na plataforma,
esse ano. E ela usou um repertório coringa. Tudo bem, era uma redação do Enem, né? Mas ela não fez um repertório coringa, não usou um repertório coringa de uma forma que todo mundo usa. Apesar dele ser coringa, ela explorou muito bem e aquela escolha de repertório fazia muito sentido com o tema que ela estava tratando. Então estava tudo bem usar ele, porque ele dialogava muito mesmo com a discussão que ela estava trazendo, sabe? Então, vejam, primeiro observem, vejam o que o aluno construiu e depois vocês podem penalizar ou não, tá? Enquanto no Enem vemos no máximo um repertório por parágrafo, é comum, em outros vestibulares, encontrarmos uma quantidade maior desse recurso em cada parágrafo. Isso é importante dizer, tá? No Enem a gente só vê um repertório por parágrafo, porque é uma argumentação mais limitada. Né? A gente não espera ver 2 repertórios num parágrafo, não é comum ver isso, nem mesmo em redações nota 1000, né? E tá tudo bem, porque é um estilo da escrita do Enem. Agora, em outros vestibulares, a gente vê tranquilamente outros repertórios dentro do parágrafo. Inclusive, alunos que comparam repertórios, que pegam 2 repertórios que a gente às vezes nem imagina, mas eles se relacionam de tal forma com a discussão do parágrafo que fica perfeito. Alunos da FUVEST fazem muito isso, né? E tá errado? Claro que não. Eu já cansei de ver professor corrigindo redação da FUVEST, e quando vê que o aluno trouxe 2 repertórios num parágrafo, falar, evita trazer 2 repertórios. Por que evita? Não tem por que falar para o aluno evitar trazer 2 repertórios, sendo que o uso deles foi bem feito. O problema é, não ficou bem feito. Por que que não ficou bem feito? O que que não ficou bem feito? O que que ele precisaria mudar para conseguir usar esses 2 repertórios? Foi a escolha do repertório? Então, precisaria trocar? Mas veja, não posso me limitar a dizer evita, porque porque fazendo isso eu estou bloqueando a escrita do aluno. Percebe como a minha orientação determina o que o aluno pode ou não fazer. Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, tá? Então eu não posso falar para ele evitar só porque eu não estou acostumado, eu não gosto de ver 2 repertórios no mesmo parágrafo. Tá tudo bem trazer 2 repertórios no mesmo parágrafo, tá? São mais incorporados as estratégias argumentativas. É possível vermos um repertório sendo retomado em vários parágrafos do texto, isso é bem comum. Tem uma aluna minha que gosta muito de fazer isso. Ela pega um repertório, começa lá na introdução com ele, e ela vai usando esse repertório em todos os parágrafos. Tá tudo bem, ela consegue. É um texto extremamente diferenciado, mas lembra que eu tenho que olhar primeiro para o que o aluno se propôs a fazer? Então, às vezes tá tudo bem, não tem problema ele usar um mesmo repertório em todos os parágrafos. É arriscado? Poxa, ela vai ter que fazer um mega texto, né? Aquele texto que você fala, não dá nem para descontar a nota disso aqui, que foi muito criativo. Mas eu não posso penalizar por ela ter feito isso. Primeiro eu olho o que ela se propôs a fazer, tá? É falsa a ideia de que é preciso usar repertórios mais filosóficos. Isso é verdade, viu? Muita gente acredita que para usar, por exemplo, no Enem você usa filme, você usa série. Numa FUVEST você não pode citar. Por que não? Pode. E eu deixo aqui, qualquer coisa pode virar repertório numa redação da FUVEST, da VUNESP, de outros vestibulares. Diferente do Enem, que tem que estar lá alinhado a uma área do conhecimento e tal. Às vezes os alunos conseguem trazer vivências de mundo muito criativas, que acabam virando repertórios, tá? Então, claro, o que a gente mais espera ver, e normalmente a gente vê os alunos utilizando estratégias, né? Trazendo vários repertórios, mas sempre focado em uma série, um livro, um filósofo, um acontecimento histórico. Os alunos não saem muito disso. Mas também, se sair, tem que avaliar, né? Às vezes, a criatividade dele faz com que aquela informação ali acabe virando um repertório, um acontecimento específico ali do ano. Ele trouxe de tal forma, mesmo não citando uma fonte, que dá para entender como um repertório, tá bom? Vamos ampliar um pouquinho o olhar sobre repertório, tá? E agora sobre a argumentação, para de fato acabar a aula, acho que essa aula vai ter 1h30 de duração, mais ou menos. Na argumentação, o que que a gente tem? No Enem, maior valorização da forma do que da profundidade argumentativa. Essa é a grande diferença do Enem. O Enem valoriza a forma, né? É o como você coloca as coisas, né? Já o como que eu digo, na verdade, é mais até o tem, não tem, né? Isso que eu quero dizer. Tem isso, tem aquilo, tem isso, não tem isso, tem isso, errou, não sei o quê. É muito contado tudo, né? É a forma como o aluno coloca as coisas. Agora, nos outros vestibulares, a gente está muito focado no que o aluno está colocando, né? A ideia que ele está colocando, o projeto que ele está construindo, né? As relações entre as informações, a escolha dessas informações. É uma profundidade argumentativa que os outros vestibulares estão cobrando que o Enem não cobra.
Então, a argumentação ela é limitada no Enem, né? Não se cobra muitos desdobramentos. Inclusive, na grade da VUNESP, no curso do CFC Red, a gente vai ter um curso pequeno, né? Mas um curso de VUNESP, tá bom? Vai ter um módulo só para VUNESP lá. E a gente vai discutir cada elemento da grade da VUNESP. E na grade da VUNESP, aparece lá que o aluno, ele precisa ter desdobramentos. Ou seja, ele precisa dizer por que e como as coisas, aquelas afirmações estão acontecendo, né? Ele precisa exemplificar. Isso são desdobramentos. Por que, como e a outra era, ai meu Deus. Era o quê, por quê, como. Ai, gente, eu não vou lembrar a outra, tá? Me perdoem, mas só para não atrasar mais a aula, mas tinha uma outra questão também. Mas basicamente, os alunos precisam desdobrar, tá? E o porquê e o como já dá grandes explicações já para o leitor, tá bom? Precisa ter esses desdobramentos, é super importante. Os alunos exploram menos as estratégias argumentativas no Enem, né? Porque há muita preocupação em relação ao cumprimento dos excessivos propósitos impostos pelo exame. Então, por que os alunos fazem textos mais superficiais na argumentação? Porque eles estão tão preocupados com tanta coisa que eles têm que colocar na redação. É o repertório, é a produtividade do repertório, são os dois conectivos, é a presença expressiva de conectivos, eu só posso ter 2 erros de gramática, né? Eu não coloquei aqui de norma culta, mas eu deveria ter colocado, né? Os outros vestibulares não têm essa limitação, né? Acho que um que cobra muito a norma culta é a UFSC, se eu não me engano. Mas eles todos cobram, claro, mas essa exigência de só 2 erros para tirar 40 pontos é no Enem, tá bom? Os outros vestibulares, principalmente o Unicamp, né? A Unicamp com a parte de gramática é muito interessante. Ela tira, sim, ponto, mas não é algo que vai prejudicar muito o aluno. Depende do que ele se propôs a fazer ali, tá bom? Então, só para saber que o aluno está tão preocupado com todas essas questões que ele não consegue se aprofundar nos argumentos. É muita coisa que ele tem que fazer. 5 propostas de intervenção, 5 elementos, é retomada de repertório, é isso, é aquilo. Não dá, né? E vemos uma estrutura de parágrafo composta por 4 ou 5 períodos. Isso aqui é bem importante, gente. Eu sei que já está cansativo, né? Mas isso aqui é bem importante. 4 ou 5 períodos que são preenchidos com tópico frasal, repertório, explicação do repertório e conclusão do parágrafo. O que é essa estrutura que eu trouxe para vocês? É a estrutura básica que os alunos utilizam e que a gente acha lindo. Eu não, mas a maioria dos professores, corretores do Enem acham lindo. É o básico, tá ótimo. O parágrafo não precisa ter menos que... Isso é uma argumentação superficial. Eu coloco o assunto do parágrafo, que é a retomada do problema, eu venho com o repertório logo em seguida, eu venho com uma explicação rápida do repertório, só dizendo se está comparando, se está contrapondo, e eu concluo o parágrafo. Isso é argumentar? Para um Enem é. Para outros vestibulares, de jeito nenhum. Tem que ter explicações, tem que ter exemplificações. Como você me faz uma afirmação no tópico frasal falando que um problema existe e você não explica o porquê que ele existe logo em seguida? Você criou essa lacuna. Preencha essa lacuna antes de vir com o repertório. É isso que o vestibular fala. E é por isso que eu ensino os meus alunos a fazerem esse tipo de texto mais elaborado e não o Enem. Porque aí eles já estão preparados para todos os vestibulares, entenderam? Então, não dá para cobrar essa estrutura. Não dá. Você vai corrigir a redação de outros vestibulares, você vai ter que sair dessa estrutura. Se você aceitar isso daqui, você não está preparado para corrigir a redação de outros vestibulares. Você tem que cobrar todos os desdobramentos que o aluno criou no parágrafo. Né? Ele criou várias expectativas. Ele falou que existem vários problemas. Que problemas? Exemplifica. Cita pelo menos mais de um, já que você falou que tem mais de um, né? Usou o plural. Percebe? Então, você tem que estar sempre cobrando todos esses levantamentos que o aluno foi fazendo no texto e foi abandonando no Enem, e que tá tudo bem lá, mas que nos outros vestibulares não pode abandonar, tá? Bom, vamos lá. Acho que esse é o último, gente, que é a segunda parte de argumentação. Então, vamos lá. Outros vestibulares, né? O que acontece? A gente falou do Enem e nos outros vestibulares. A maior exigência quanto à quantidade e a qualidade dos argumentos. Também tem isso. O Enem nem avalia muito a qualidade dos argumentos. Nos outros vestibulares, peraí, vamos olhar isso daqui. Isso aqui tá bom? Não tá bom? Por que não tá bom? Não tá muito bem relacionado? Tem pouca explicação, tem pouca exemplificação, tem pouco desdobramento. Isso a gente não vê no Enem. Mas em outros vestibulares a gente tem que cobrar em todos os parágrafos de desenvolvimento, tá? Afirmações sem desdobramentos não são bem aceitas. Há mais liberdade para o uso de estratégias argumentativas. Isso é verdade, tá? Porque o aluno no Enem nem traz tanta estratégia argumentativa, porque, como eu falei, ele está preso aos critérios lá que ele precisa cumprir. Agora, em outros vestibulares,
a gente tem maior liberdade e é totalmente possível, por exemplo, o aluno começar o texto com uma narração. Então, ele pode começar com uma pequena historinha ali em poucas linhas no primeiro parágrafo e ainda no primeiro parágrafo ele puxar essa historinha para a realidade e mostrar, sei lá, que aquilo ali era um exemplo que muitas pessoas passam, por um problema que muitas pessoas passam. Tá tudo bem. Ele pode começar o texto com uma narração. Ele tem essa possibilidade. Não é comum a gente ver no Enem, o que também dá para fazer, tá? Mas em outros vestibulares é normal. Não vai falar para o aluno não mistura gênero, né? Porque aqui ele não tá misturando gênero, ele tá usando um trechinho narrativo para puxar para uma argumentação. Isso é uma estratégia argumentativa, tá? A autoria ganha mais espaço na avaliação. Enem mal cobra a autoria. Desculpa, mas ele mal cobra a autoria, se a gente parar para pensar. Tá? Agora, nos outros vestibulares, a autoria é a chave da argumentação. A autoria é a chave da avaliação. Tá? Então, os projetos precisam ser melhor elaborados. Então, acho que está dando para entender que o que mais vai ser cobrado em outros vestibulares é a argumentação. Tá? A concretude, que faz parte da autoria. O que é a concretude? A visão do aluno sobre o tema vivenciado na prática. Ela é fundamental. Quanto mais atento for o olhar do aluno para o tema, na realidade do indivíduo, como o tema acontece na realidade do indivíduo, maiores serão as chances dele apresentar um texto autoral. Então, como que a gente vê aqueles textos super criativos, digamos assim, até o tema aqui de baixo, né, o próximo tópico. É porque o aluno, ele avalia muito bem o meio em que ele vive, ele traz várias descrições ali, ele traz aspectos do dia a dia da população que a gente consegue identificar no nosso dia a dia e que se relacionam com o tema. É a concretude, é a exemplificação de como esse tema acontece na prática. Então, quando ele descreve isso, ele traz autoria, ele mostra o olhar dele sobre aquele assunto. E isso precisa aparecer bastante nesses outros textos, tá? E a criatividade, ela faz diferença, né? Isso aí é uma parte da criatividade. Só tomem cuidado para não colocar isso como um empecilho para o aluno, um pré-requisito, porque às vezes um texto arroz e feijão também dá certo, tá? Fazer o beabá ali um pouquinho, indo um pouquinho além do Enem, desdobrando um pouquinho mais, mas até pode usar os filmes, as séries e tudo mais e limitar isso. E é o arroz com feijão que dá certo também em outros vestibulares. Não fica falando que o seu aluno tem que ser mega criativo, que o caminho também não é esse. Isso bloqueia o aluno, tá bom? Coesão e coerência andam juntas na maior parte dos vestibulares. Então, enquanto no Enem isso é avaliado de forma separada, nos outros vestibulares isso é avaliado juntos, exceto na VUNESP. A VUNESP tem a grade de coesão separada, tá bom? E coerência, gênero, é tudo avaliado junto ali, tá? Mas isso a gente fala mais dentro do nosso curso. E, para finalizar, agora é o último mesmo, né? Eu falei que ia dar 1h30. Só para vocês saberem, a atribuição de nota 0, os vestibulares, eles são muito parecidos, e nisso até o Enem é muito parecido, tá? Todos eles meio que, eu coloquei só um pouco aqui do que é a atribuição de nota 0, mas só para dizer que não tem muita diferença. Então, fuga ao tema ou ao gênero, identificação do participante na prova, mesmo que seja numa Unicamp que pede para escrever uma carta, o aluno não pode escrever o nome dele. Ele tem que escrever vestibulando, assinado vestibulando, tá? Texto em outro idioma, não cumprir com o número mínimo de linhas, cada vestibular tem o seu número mínimo. Mas se o seu aluno quer conseguir a vaga dele, o mínimo que ele tem que escrever é 20 linhas, em qualquer vestibular, tá? Não, claro, né, vestibulares que tenham ali no máximo 30 linhas, pensando assim. E predominância de cópia dos textos da coletânea ou do restante da prova também vai ser critério de nota 0 em qualquer vestibular, não pode copiar, tá bom? Tem que tomar cuidado com isso. A não ser que o próprio vestibular peça para o aluno citar partes do texto, que eu acho muito difícil. Às vezes ele pede para citar a coletânea, mas é para citar, não é para copiar. Tá? Então tem que tomar cuidado com isso. Mas os critérios de atribuição de nota 0 são os mesmos para todos os vestibulares, na maioria das vezes, tá bom? E assim, gente, a gente finaliza a nossa aula. Para quem aguentou 1h30 me ouvindo, não deve estar mais aguentando a minha voz, mas eu espero que com essa aula vocês tenham entendido que esse caminho para corrigir redações de outros vestibulares, ele não precisa ser tão difícil, ele não precisa ser tão sofrível, né? Porque se a gente parar para pensar, claro, a gente precisa estudar um pouquinho as características de cada vestibular, mas com isso que eu passei hoje, você já pode se aventurar em ler redações FUVEST e tentar olhar para essa questão do projeto de texto. E sem cobrar todas essas questões do Enem que eu falei aqui, que não são cobradas nos outros vestibulares, né? Não com tanta exigência como no Enem, tá bom? E aí a gente finaliza a nossa aula, agradeço muito e convido vocês para a aula que vai sair no dia 20/11, em que eu vou corrigir redações,
tá? Então o que eu falei aqui, toda essa teoria cansativa, não vai existir na próxima aula, vai ser uma aula de correção na prática. Então, vou abrir uma redação aqui e vou corrigir junto com vocês e vou mostrar ali como é uma correção de outros vestibulares, posso até comparar com alguma correção do Enem, tá? 25/11 a gente tem o lançamento do CFC Red. Dentro da nossa comunidade, não saia, porque é lá que você vai conseguir tanto o acesso para a aula 2, quanto o desconto de R$ 400 no valor do curso. E na aula 2 eu vou dizer qual vai ser o valor do curso, já vou deixar a oferta para vocês. E o bônus, quem entrar para o nosso grupo, para quem entrar para o nosso curso, e passar os 7 dias, claro, né, de reembolso e permanecer no nosso curso, vai ganhar um e-book com 65 propostas de redação modelo Enem, quem entrar pela nossa comunidade, tá bom? Bom, gente, é isso, foi um prazer estar aqui com vocês e a gente se vê no nosso próximo encontro.